Olá, cumprimento a todos e agradeço a oportunidade de vir novamente convidá-los a refletir comigo sobre as consoladoras verdades de duas obras de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Hoje a nossa reflexão estará voltada para dois itens do Evangelho segundo o Espiritismo, inseridos no capítulo 5º, Bem-aventurados os aflitos. Falaremos sobre os itens bem sofrer e mal sofrer, e o mal e o remédio. E nós começamos assim. Vossa terra é, por acaso, um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores? Vós que nele viestes viver, esperais, portanto, lágrimas ardentes e penas amargas, e quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, voltai os olhos ao céu e bendizei ao Senhor, por ter querido provar. Na verdade, esse trecho ele nos fala muito claramente, vem nos lembrar, na verdade, o que nós já sabemos, que nós estamos aqui num plano de provas e expiações. E sendo este um plano de provas e expiações, nós vivenciamos todo gênero de dificuldades, de problemas, de aflições, de dores. Porque além de ser um plano de provas e expiações, essas provas e expiações, na verdade, elas têm uma finalidade, que é a nossa evolução. E é exatamente o conjunto de todas essas aflições e dessas dores e dessas necessidades pelas quais nós passamos e passamos muito ao longo da nossa jornada, é que vão desenvolver em nós a nossa capacidade de vencer e de nos adaptar às situações, fazendo com que nós cresçamos, com que nós evoluamos. É por meio, inclusive, dessas vitórias que nós vamos cumprindo a lei do progresso. Porém, é lógico que dizer isso é muito fácil, né? Mas a vivência é muito mais complicada. Os problemas, as aflições, as dores que nós sofremos, como já dissemos, todos nós, embora todos nós vivamos essas dores, essas aflições, elas são diferentes e adequadas para cada necessidade. Cada um de nós tem necessidades diferentes e passa por aflições diferentes ao longo de cada jornada nossa aqui nesse plano. Agora, se as provas e as expiações são uma certeza em nossa vida, a questão que se coloca é: como é que nós devemos encará-las? E aí, em primeiro lugar, nós precisamos distinguir a natureza desses sofrimentos. E aí, nesse sentido, vem o Livro dos Espíritos nos ajudar, na questão 984. As vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? Não, já o dissemos. São provas impostas por Deus ou escolhidas por vós mesmos para, quando no estado de espírito e antes da vossa reencarnação, para expiar as faltas cometidas numa outra existência. Porque jamais a infração das leis de Deus, e sobretudo da lei de justiça, fica impune. Se a punição não é feita nesta vida, será necessariamente em outra. É por isso que aquele que é justo aos vossos olhos vê-se frequentemente atingido pelo seu passado. Vejam bem, os nossos sofrimentos, eles podem ser divididos, de certa forma, de três maneiras. Existem as faltas que nós cometemos na existência atual e nela mesmo nós começamos a reparar. Essas faltas da existência atual e as quais nós começamos a reparar na própria existência, muitas vezes elas são fruto das nossas escolhas ou dos nossos desejos.
Às vezes, na nossa vida, nós fazemos escolhas erradas, tanto no âmbito material, no âmbito sentimental, enfim, nas nossas relações, às vezes escolhemos errado e pagamos o preço dessa escolha. Mas é muito importante a gente lembrar que Deus nada tem a ver com essas escolhas. Foram nossas escolhas e nós arcamos com as consequências delas. Muitas vezes elas nos trazem sofrimento e muito sofrimento, mas um sofrimento causado por nós mesmos. E na medida do possível, devemos tentar buscar, reparar, consertar essas nossas escolhas quando elas são um erro. Às vezes, nosso sofrimento, ele advém dos nossos desejos. São coisas que nós queremos e desejamos muito na nossa vida e não atingimos, não alcançamos, ou pelo menos não alcançamos no momento em que nós desejamos. E também nos causam sofrimento. A gente querer algumas coisas ao longo da nossa vida, e isso também refletamos, acontece com todos nós, e nós muitas vezes não atingimos, não alcançamos. Então, nesses casos, tanto quando nós fazemos escolhas erradas ou quando nós temos desejos que não são realizáveis ou não são... que às vezes Deus não nos permite alcançar ou atingir porque não vão ser produtivos para a nossa jornada, para a nossa evolução, todos eles nos causam sofrimento, mas são sofrimentos decorrentes de nós mesmos. Porém, às vezes, como diz aqui o Livro dos Espíritos, existem situações na vida da gente, sofrimentos, para os quais nós não encontramos uma causa na nossa existência atual. E é nesses casos em que esses sofrimentos, eles muito provavelmente vêm de outras existências. Então, por exemplo, doenças graves que nós passamos, deficiências, a miséria, acidentes, enfim... Tantas situações, tantas provas e mesmo expiações pelas quais passamos ao longo da existência, que são, na verdade, como diz o Livro dos Espíritos, ou impostas por Deus, quando não temos condição de por nós mesmos, quando na espiritualidade escolhermos, mas grande parte das vezes por nosso pedido. Muitas vezes, antes de retornar a esse plano em que nós vivemos, nós pedimos, imploramos a oportunidade de reencarnar em determinadas situações. Então, de toda maneira, os sofrimentos pelos quais nós passamos, eles podem ser, muitas vezes, causados por nós mesmos, muitas vezes, embora nós tenhamos sempre o primeiro impulso de culpar as outras pessoas pelos nossos sofrimentos, mas grande parte deles, nós mesmos somos os causadores. Em relação às faltas de outra existência, as faltas aos sofrimentos que nós passamos, mas que são resgates, são acertos de outra existência, nós temos que compreender, então, a necessidade de passarmos por essas situações para resgatar faltas nossas do passado. Bom, meus amigos, então nós estamos aqui nesse plano, todos que aqui estamos, nós viemos e nós estamos fadados ao sofrimento, a situações, a vicissitudes que nos fazem sofrer. A questão que se coloca é: como é que nós vamos passar por essas situações, por essas vicissitudes, por essas aflições? E é nesse sentido que nos vêm as instruções dos Espíritos, aqui no Evangelho,
no texto bem sofrer e mal sofrer. E ele diz assim: quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria, mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais esplendente quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Algumas palavras aqui, nesse trecho que eu acabei de ler, precisam ser repetidas. Esse trecho ele fala de coragem, de resignação, fala da prece, mas não de qualquer prece, a prece apoiada numa fé ardente. E fala também que quanto mais penosa a aflição, maior a recompensa. Quando nós falamos da prece, é muito importante, quando se fala prece apoiada numa fé ardente, nós refletimos um pouquinho quando estamos passando por esses momentos de aflições, quando estamos sofrendo verdadeiramente, sempre pensamos na prece, mas o que precisamos pensar é: como deve ser essa prece? Uma prece que pede, se já compreendemos que precisamos passar pelas tribulações para que nós consigamos evoluir, crescer, nos desenvolver, resgatar faltas do passado. Se nós compreendemos e acreditamos nisso, seria proveitoso numa prece eu pedir a Deus que tire de mim esse sofrimento, que cesse o sofrimento, que resolva os meus problemas ou as minhas dificuldades ou as minhas aflições? Na verdade, não, né? Quando nós rezamos, nós devemos pedir a Deus coragem, resignação, fé, para poder suportar essas dificuldades, essas aflições, para poder passar por elas. Nós temos que pedir forças a Deus para nós poder carregar esse fardo nos nossos ombros. Nós não podemos e não devemos nos vitimizar, nos lamentar. Nós precisamos de compreensão. Nós temos que compreender que Deus é um Pai que educa, educador, e não um Pai que castiga. Nós temos que compreender que tudo que nós passamos e vivenciamos faz parte do nosso aprendizado. Deus não quer que eu sofra, Ele quer que eu aprenda. E é para isso que nós estamos aqui, e é por isso que nós passamos por todo esse processo que muitas vezes nos causa sofrimento. Quando nós nos resignamos, a resignação é uma palavra aí importantíssima. Quando nós nos resignamos e compreendemos o quão necessitados nós somos e o quão gratos nós devemos ser ao Pai pela oportunidade de estarmos encarnados, podendo nos reconciliar com os nossos irmãos aos quais causamos
sofrimento e, consequentemente, conosco também. Quando nós compreendemos e nos resignamos, aí sim Deus nos dá o quê? Deus nos dá o remédio que abrandará todas as nossas dores. E é Santo Agostinho que nos traz estas palavras consoladoras. Que remédios, pois, poderemos dar aos que foram atingidos por obsessões cruéis e males pungentes? Um só é infalível: a fé, voltar os olhos para o céu. Se, no auge de vossos mais cruéis sofrimentos, cantardes em louvor ao Senhor, o anjo de vossa guarda vos mostrará o símbolo da salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ele aponta sempre os horizontes do infinito, ante os quais se esvaem os poucos dias de sombras do presente. Não mais nos pergunteis, portanto, qual o remédio que curará tal úlcera ou tal chaga, esta tentação ou aquela prova. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé, e aquele que duvida 1 segundo da sua eficácia é punido na mesma hora, porque sente imediatamente as angústias pungentes da aflição. A nossa fé é o que nos sustenta. Nosso presente, como diz aqui, diante da eternidade, equivale a poucos dias. Embora para nós aqui encarnados, quando estamos passando pelo sofrimento, pelas dificuldades, pareça uma eternidade, diante da existência do nosso espírito, que é eterna, não são mais do que poucos dias. Não percamos a oportunidade que nós estamos tendo. Fortaleçamos a nossa fé. Tenhamos coragem. Na história de muitos espíritos pelos quais temos grande admiração, espíritos virtuosos, nós vemos, nem eles, muito menos eles na verdade, foram poupados nunca do sofrimento. Às vezes nós nos julgamos merecedores de ser poupados, mas quantos deles que nós conhecemos, Chico Xavier, quantas histórias já ouvimos e quanto sabemos da vida dele, dos sofrimentos todos, físicos e morais pelos quais ele passou ao longo da sua última encarnação aqui nesse nosso plano recente, doenças e humilhações, e sempre vimos o seu guia espiritual, Emmanuel, sempre que Chico fraquejava um pouco, se sentia cansado e em sofrimento, sempre vimos Emmanuel sempre muito firme, mostrando para Chico e para nós que não devemos ter pena de nós nem de ninguém. Devemos sim ajudar sempre, sempre, a caridade em primeiro lugar, todos aqueles que nós pudermos ajudar a carregar a cruz. E muito menos ter piedade de nós mesmos. Temos tantos exemplos lindos de espíritos de muita luz, que são hoje para nós luz para o nosso caminho, que estiveram encarnados aqui na Terra, passaram por tudo que nós passamos e às vezes muito mais, tiveram uma vida devotada aos ensinamentos cristãos, aos ensinamentos de Jesus, e conseguiram vencer, conseguiram passar, sempre nos dando o testemunho vivo da fé em Deus, da fé em Jesus e da certeza de que passando por essas aflições e por esses sofrimentos com resignação, com coragem e, por que não dizer até com alegria, nós passando por isso tudo, dias muito melhores da nossa pátria espiritual, com certeza estarão reservados
para todos nós. Então, amigos, tenhamos sempre força, fé, coragem. E isso tudo, todas as nossas dificuldades e todo o nosso sofrimento todos eles vão passar. Sempre nos fortaleçamos na oração, mas aquela oração com fé ardente, com a compreensão de que precisamos passar por esse mal, passar por esses problemas, por essas situações todas, pelo sofrimento, para que nós possamos nos elevar. Muito obrigada e uma boa noite.